O Pelé, você imaginava o que ele ia fazer. Estou discutindo tecnicamente. Você imaginava o que ele ia fazer. Quando você chegava, ele já tinha feito. Quer dizer, você ficava no meio do caminho, porque o raciocínio dele era muito rápido. O Garrincha, você não sabia o que ele ia fazer. Eu fui um João do Mané no Maracanã. Isso aqui é uma edição da Revista do Esporte de 1962. Naquele ano, o Brasil se sagrou bicampeão mundial e todas as atenções se voltavam para Mané Garrincha. Fintando sempre seus adversários da mesma maneira e deslocando-se invariavelmente para a direita, Garrincha foi o terror dos laterais esquerdos no recente Campeonato Mundial de Futebol. Por isso, após o Brasil sagrar-se bicampeão, ele foi apontado como o melhor jogador da 7ª Copa do Mundo. Como outra edição da mesma revista aponta, a coroa mudou de rei na Copa do Chile. Pelé se lesionou e Garrincha assumiu o protagonismo todo para si. Mas se algum olheiro de futebol médio olhasse para esse homem quando ainda era um garoto, não apostaria muitas fichas em seu futebol. Garrincha tinha tudo para não ser um jogador, ele era um menino frágil, desengonçado, com pernas tortas e em muitas questões indisciplinado. Mesmo assim, o Mané se tornou um dos maiores atletas da história por seu talento e predestinação. E nesse vídeo eu vou te contar a história do Manuel Francisco dos Santos, mais conhecido como Garrincha. 18 de outubro de 1933, mais um dia entre outros milhares ao longo da história humana. Podia ser mais uma data qualquer, sem um grande acontecimento, mas não foi assim que a história se desenrolou. Nesse dia, no distrito de Pau Grande, em Magé, no Rio de Janeiro, nascia Manuel Francisco dos Santos, o Garrincha. O local do seu nascimento não era tão desenvolvido e não ofertava uma qualidade de vida satisfatória, mas esses detalhes não estragaram a infância de Mané. Ele era um menino eclético que soube viver num ambiente que pelo menos ofertava alguns entretenimentos, como caçar passarinhos, tomar banhos em rios e cachoeiras e, obviamente, jogar bola. Curiosamente, um dos apelidos do Manuel surgiu numa dessas atividades corriqueiras. O nome Garrincha veio de uma de suas irmãs. A intenção dela era nomear o garoto com o nome de um pássaro rápido e difícil de ser pego. Essa alcunha combinou perfeitamente com o menino, principalmente pelo seu modo de jogar futebol, baseado em dribles extremamente difíceis de serem detidos, feitos com uma agilidade sobre-humana. Esse dom do menino de Pau Grande era demonstrado em jogos varzianos no distrito, mesmo com suas pernas formando um arco. A esquerda possuía uma deformação mais grave, tendo 6 centímetros mais que a outra. Se ele conseguisse ter uma vida normal e andasse, já era um milagre, mas inexplicavelmente ele era um gênio jogando futebol desde cedo. O problema é que o Garrincha ainda não dava uma atenção total ao futebol, pois trabalhava numa fábrica de tecidos. Isso não era bom pensando no seu futuro dentro do jogo. Jogar em uma região sem muita visibilidade e não atuar em tempo integral impedia a máxima exploração do seu talento dentro de campo. Era hora de dar um próximo passo e, com o incentivo de outras pessoas, ele tomou uma decisão que alavancou a sua carreira. Ainda moleque, aos 18 anos, ele saiu de Pau Grande e foi brilhar num palco maior, em Petrópolis. Por lá, Garrincha atuou no Juvenil do Cruzeiro do Sul em 1951, onde o seu irmão mais velho, Zé Baleia, era o goleiro da equipe profissional. Jogando na meia esquerda e na meia direita, Garrincha mostrou seu dom dentro de campo, e até foi convocado para a seleção petropolitana. Isso chamou a atenção da equipe do Serrano, outro time de Petrópolis, que decidiu tirar o garoto do Cruzeiro. Na nova equipe, Garrincha se profissionalizou e começou a atuar na ponta direita, posição que não largaria mais. O técnico Afonso Moreirão foi responsável por formar boa parte da identidade do Mané. Além de colocá-lo na ponta direita, ele deu o número 7 pro garoto. A mística do Garrincha começava a se formar. E no Serrano, o jovem desabrochou e ganhou projeção estadual. Era uma jovem promessa que encantava jogando bola e que podia atingir um nível de jogo muito alto. O Botafogo percebeu isso e Garrincha foi para o Rio de Janeiro. Mas conseguir uma transferência para um time grande não foi tão fácil para o jogador. Ele já tinha feito testes no Flamengo, no Vasco e no São Cristóvão, porém foi rejeitado. Obviamente, o motivo da rejeição não era falta de talento, e sim um desvio na lombar e o problema nas pernas. Mal sabiam essas equipes que estavam perdendo um dos maiores jogadores da história. Garrincha foi resiliente, decidiu fazer um teste em mais um clube da cidade grande. A equipe da vez era o Botafogo e ele foi facilmente aceito. Até porque nos seus primeiros toques na bola, treinando no Glorioso, ele deu uma caneta no melhor lateral do mundo, simplesmente Nilton Santos.
Esse foi o primeiro contato do Garrincha com a enciclopédia do futebol, apelido do Newton. E juntos eles formaram uma bela amizade, uma das mais simbólicas do futebol. Newton Santos era uma espécie de irmão mais velho para o Garrincha. Ele era um líder do elenco botafoguense e passou belos ensinamentos ao ponta-direita. Agora vamos tomar a perspectiva de um Garrincha de só 19 anos. A adaptação à nova equipe parecia complexa. Manuel passou a viver na segunda maior cidade do Brasil. Para um jovem de origem humilde como ele, era uma mudança brusca de estilo de vida. Tudo bem que ele passou por uma intermediação em Petrópolis, uma cidade razoavelmente urbanizada, mas a vida no Rio era outra. A disputa pela vaga no time titular também era complexa. O Botafogo era um dos grandes times do Brasil e possuía um elenco farto. E outro fator que podia dificultar a vida do Garrincha era a pressão. Ele nunca tinha jogado em uma equipe tão famosa, com tantos torcedores. E não era habituado a jogar semanalmente no Maracanã, o maior estádio do mundo na época. O cenário inicial não era favorável, mas se tratando de um gênio como Garrincha, esses obstáculos não eram nada. O garoto correspondeu e logo se tornou titular do Botafogo em 1953, aos 19 anos, marcando 20 gols no Carioca, sendo vice-artilheiro do campeonato, e até sendo eleito como a revelação do futebol carioca pelo jornal A Noite. Nos anos seguintes, Garrincha manteve o bom desempenho. Apesar disso, em 1954 ele não foi para a Copa. O Brasil tinha ótimos nomes, como Julinho Botelho, e o ponta do Botafogo sequer tinha uma experiência jogando pela seleção. Mas a sua chance veio logo no ano seguinte. Ele estreou pela seleção brasileira num amistoso contra o Chile. Porém, Garrincha não conquistou seu lugar, o seu espaço definitivo. Claramente, ele era um bom jogador, mas ainda não tinha o status de superestrela. Mané só ganhou essa reputação em 57, com a conquista do Campeonato Carioca pelo Botafogo. Na época, o Glorioso tinha um elenco vasto. Garrincha, Didi, Newton Santos, Paulinho Valentim, Quarentinha eram jogadores que se destacavam e tiveram passagens pela seleção. O fato é que esse título foi a virada de chave na carreira do Garrincha. O Botafogo, treinado pelo polêmico João Saldanha, fez o que quis com o forte Fluminense na final, simplesmente um 6-2. Paulinho Valentim fez 5 e só realizou essa façanha por conta da presença do Mané na ponta, que sempre quebrava linhas de marcação e arranjava um cruzamento para a grande área. A partir daí, Garrincha consolidou sua presença na seleção brasileira e tudo levava a crer que ele pelo menos seria convocado para a Copa de 58. Isso realmente aconteceu, mas o craque passou por alguns testes antes de disputar a Copa, literalmente. João Carvalhais, psicólogo da seleção brasileira, tinha métodos estranhos em suas sessões, inclusive obrigando jogadores a desenharem. Porém, Pelé e Garrincha não tinham essa habilidade e eram mal avaliados. Assim, o profissional da CBD, antecessora da CBF, chegou a uma conclusão de que esses dois jogadores não aguentariam a pressão de uma Copa. Em relação ao jogador do Santos, o que pesava era a falta de experiência. Já sobre o Garrincha, o problema era maior. O jogador do Botafogo obteve apenas 38 pontos em um total de 123 nas avaliações aplicadas à seleção. A pontuação era tão baixa que, naquele contexto, ele sequer atingiria o nível mínimo exigido para conduzir um ônibus. Com base nesses resultados, o profissional encarregado pelo exame concluiu que o Mané não estava preparado para lidar com a pressão dos jogos. Por sorte, essa avaliação não foi levada a séria e o Pelé e o Garrincha jogaram a Copa. Mas até durante o Mundial, os dois conviveram com dificuldades. O Rei se recuperava de uma lesão, já Garrincha não jogou na primeira partida por uma questão tática de marcação. E na segunda ele não atuou pelo enfrentamento direto com o violento lateral inglês Slater. A estreia do Anjo das Pernas Tortas na Copa foi contra a União Soviética, justamente uma escola de futebol que ia de desencontro com o futebol arte do Brasil e do Garrincha. Os soviéticos eram completamente disciplinados, inclusive em questões táticas, e não existia abertura para individualismos no time. Pra azar deles, eles viram verdadeiro futebol. Garrincha jogou muito naquele jogo, infelizmente não fez nenhum gol e não deu assistência, mas definitivamente atormentou a vida dos adversários. Nos jogos seguintes, Mané continuou atuando bem, mas não fez nenhum gol. De qualquer forma, ele se sagrou campeão mundial e deu início a uma dupla histórica com Pelé. Assim, Mané se tornou um dos jogadores mais famosos do mundo após a Copa de 58 e foi a grande atração nas excursões do Botafogo ao redor do mundo. Para manter os astros, o Fogão precisava de dinheiro e a principal forma de gerar receitas era viajando e jogando em tudo que é canto. Havia essa demanda porque todos queriam ver de perto o futebol praticado pelos brasileiros. Em 58, os mexicanos tiveram esse privilégio e retribuíram criando um gesto marcante no futebol. O Grito Olé surgiu uma partida entre Botafogo e River Plate no México. Garrincha fazia o que queria com o lateral vairo e os mexicanos acostumados às touradas gritavam a cada drible.
O técnico do River teve piedade e o substituiu para evitar mais humilhações. Mas essas viagens não se resumiam apenas ao futebol. Os jogadores aproveitavam parte do tempo livre com passatempos inapropriados. Os atletas estavam longe das suas esposas e caíam na farra, se relacionando com outras mulheres. E para complementar, eles apostavam jogando baralho e bebiam bebidas alcoólicas. Tudo que um atleta não deve fazer, eles faziam. Nem todos os jogadores faziam isso, mas os que praticavam esses maus hábitos faziam parte da chamada turma do bagaço. Garrincha, obviamente, era um desses arteiros, mas ele se virava bem e conseguia escapar de muitas enrascadas quando era confrontado pelos seus técnicos e esposa, que na época era Nair Marques. Mesmo com extracampo complicado, Garrincha ainda correspondia dentro de campo e atingiu a sua melhor versão no início dos anos 60. Ele venceu mais 2 cariocas e 2 Rio São Paulo. Sem dúvidas, aquele Botafogo era muito forte, mesmo sofrendo uma pequena reformulação. Com a saída de Paulinho e Didi e a chegada de Zagallo, o time era qualificado e podia tranquilamente dominar o futebol sul-americano. Se não fosse o Santos comandado pelo Pelé, que ofuscou esse Botafogo. Mas na Copa de 62, Garrincha não foi ofuscado por ninguém. Pelé se lesionou na fase de grupos e quem chamou a responsabilidade foi o Mané. Logo na primeira fase, ele foi peça-chave para a classificação. O Brasil precisava pelo menos empatar contra a Espanha do Puskás na terceira rodada. E o ponta-direita brasileiro, já no final do jogo, deixou os espanhóis tontos e fez um cruzamento certeiro para Amarildo, o substituto de Pelé que se transformou num herói improvável. Nas quartas, o Brasil enfrentou a Inglaterra e venceu por 3-1, com brilho de Garrincha. Essa foi uma das suas melhores atuações pela seleção. Ele abriu o placar de cabeça, participou do segundo gol cobrando uma falta e fez o terceiro de longe, uma atuação impecável. Nas semis, o craque do Botafogo manteve o desempenho de alto nível, até jogando um pouco melhor. Logo no início de jogo, ele fez um golaço com um chute na gaveta. Depois ele fez mais um de cabeça, impressionante, um cara de 1,69 m atormentava as defesas adversárias no jogo aéreo. E no segundo tempo ele ainda deu uma assistência pro Vavá cobrando um escanteio. Ele fez de tudo naquela partida, até sendo expulso no final do jogo no momento de descontrole. Teoricamente, Garrincha não poderia jogar a final, era uma baixa gigantesca para a seleção brasileira, que não contaria com o melhor jogador do torneio no jogo mais importante. Mas dirigentes e políticos brasileiros atuaram por trás dos panos. Avelange, o presidente da CBD, acionou João Goulart, que enviou um cabograma ao comitê. Membros da delegação foram atrás do bandeirinha e do juiz que apitaram o jogo. Eles receberam agrados da confederação, o que fez esses membros de arbitragem não pesarem a mão na súmula e nem participarem do tribunal. Com isso, Garrincha pôde jogar a final. O problema é que no dia da finalíssima contra a Tchecoslováquia, o anjo das pernas tortas acordou com uma forte febre. Mesmo assim ele jogou, mas cumpriu mais o papel de puxar a marcação adversária pela força do seu nome e abrir espaço na defesa para os seus companheiros brilharem. Isso não significa que ele jogou mal, até porque o ponta fez alguma das suas jogadas características, sempre com muita velocidade e agilidade nas extremidades do campo e um cruzamento perigoso para a área. Enfim, deu tudo certo, o Brasil venceu por 3-1 e Garrincha realmente provou que era tão bom quanto Pelé. Pela narrativa apresentada aqui, eu posso estar passando uma impressão que a relação do Pelé e do Garrincha se baseava numa rivalidade. Sim, existia uma clara disputa entre os dois, principalmente no futebol de clubes. Mas eles também eram ótimos parceiros dentro de campo e se respeitavam muito. Juntos, os dois nunca perderam jogando pela seleção brasileira. Foram 40 partidas, 36 vitórias e 4 empates. Surreal. Pelé e Garrincha ganharam 2 Copas e personificaram o futebol arte do Brasil, o improviso, a liberdade individual, o talento e a genialidade. De fato, eram 2 homens à frente do tempo no esporte. Mas essa parceria acabou de uma forma melancólica. Na Copa de 66, a seleção brasileira estava envelhecida e forçava a manutenção dos bicampeões mundiais. Obviamente, Garrincha não podia ficar de fora da convocação, mas ele já não vivia o seu auge. O problema era físico, o jogador do Corinthians estava sucumbindo à bebida e não conseguia vencer essa batalha. Ele sofreu com problemas no joelho e passou por procedimentos cirúrgicos, a idade já começava a pesar, 33 anos. Juntando esses 3 reagentes, não tinha como formar um produto de qualidade. Mas como assim jogador do Corinthians? Pois é, no início de 66, Garrincha saiu do Botafogo, o jogador teve um final de ciclo melancólico. A lesão no joelho e a forma com que o Glorioso levou esse tratamento não fez bem pro jogador. Ele tinha que excursionar ao redor do mundo, por isso algumas cirurgias foram postergadas, e isso foi danoso ao seu corpo. Garrincha não tinha mais a mesma explosão e agilidade, e estava infeliz.
E pra piorar, a relação com os cartolas botafoguenses era péssima e ele até foi multado. Por isso, não foi uma escolha muito difícil para os dirigentes do Botafogo aceitar vender o passe do maior jogador da história dessa agremiação. Enfim, o Garrincha jogou pouco pelo Corinthians e fez uma preparação básica para a Copa de 66. No Mundial, Mané só jogou 2 jogos, atuando na primeira partida contra a Bulgária, até fazendo um gol, e jogando no segundo jogo contra a Áustria. Na terceira rodada, ele perdeu a vaga no time titular pro Jairzinho. O Brasil foi eliminado na fase de grupos e esse foi o fim da dupla Pelé e Garrincha. Na sequência da sua carreira, o astro carioca fez uma peregrinação imponente. Além do Corinthians, ele jogou pelo Bangu, Flamengo e Júnior de Barranquilha. Até que um episódio em 1969 redefiniu o rumo da sua carreira. Na época, Garrincha era marido de Elza Soares, aquela mesma. Os dois tinham relações de idas e vindas. E Mané até agrediu ela algumas vezes pela sua embriaguez. Enfim, a mãe de Elza, Rosália, acompanhava o Garrincha numa viagem de carro, mas isso não acabou bem. O jogador era o motorista e o seu carro acabou batendo num caminhão, resultando na morte da sua sogra. Com isso, o craque foi condenado a 2 anos por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e foi absolvido no ano de 71. Mesmo com esse ato de 2 anos e a idade avançada, Mané escolheu continuar jogando. Ele foi para o Olaria e por lá ele encerrou a sua carreira profissional, marcando apenas um gol, justamente o seu último. 11 anos depois de encerrar a carreira, em 83, Garrincha teve uma morte trágica. Ele estava quebrado financeiramente e perdeu a batalha contra a bebida. Infelizmente, o vício foi sua sentença de morte. Em 20 de janeiro, ele faleceu vítima de cirrose. Obviamente, a sua morte teve muita repercussão e seu velório contou com cerca de 8.000 pessoas. E esse foi o fim de um dos maiores gênios do futebol mundial, amplamente conhecido pela sua habilidade e dom de ser imprevisível. Como a fala do Gerson Canhotinha de Ouro no início desse vídeo aborda, era impossível prever os movimentos de Mané. Até porque ele era um gênio, talvez não numa questão educacional em si, mas dentro das 4 linhas, Garrincha era praticamente inigualável. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe o like nesse vídeo, assim eu vou conseguir trazer mais vídeos nesse estilo. Também siga o Historiador da Bola nessas redes sociais. E no mais é isso, então tchau e até logo!